estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco há perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Queridos irmãos, depois de uma leitura de um texto como esse, a gente poderia mesmo pegar da bênção apostólica e ir para casa, porque o texto é autoexplicativo e não demanda mais considerações. Mas, como o Senhor sempre tem alguma coisinha a mais para falar, eu quero, pela sua misericórdia, compartilhar alguma coisa que eu vejo aqui na vida desta mulher. A mulher não tem nome. Eu fico assim encabulado que na Bíblia, não raras vezes, alguns atores, algumas pessoas não têm Bíblia. Não tem nome. São pessoas que passaram, pastor João Amaral, e nós nunca vamos saber o nome dessas pessoas. E quando eu li a história dessa mulher, e muitas vezes eu confundi ela com Maria, porque mais de uma mulher ungiu os pés de Jesus, e a gente confunde, a gente troca uma pela outra, não é? E são pelo menos 3 mulheres, diz os estudiosos, que ungiram a Jesus. E essa é uma delas, só que essa não tem nome. E ela vai na casa deste homem, a Bíblia chama ele de fariseu, e os fariseus, os irmãos sabem, que era aquela classe de religiosos muito orgulhosos. Por quê? Porque quando encerra o período de Malaquias, nasce aquilo que a gente considera de período interbíblico, que são os 400 anos de silêncio profético. Nesse período de 400 anos, Deus não fala, Deus não se revela. São 400 anos de silêncio profético. Deus não fala com ninguém. Deus não traz a sua palavra. Encerrando o ministério de Malaquias, tem algumas Bíblias, eu não sei se algum dos irmãos tem aqui, que inclusive, antes de Malaquias, para inaugurar o livro de Mateus, tem 4 páginas em branco. Não sei se algum dos irmãos tem. 4 páginas em branco, simbolizando o período interbíblico, o intertestamentário,
que é esse período de 400 anos. Ocorre que pelo menos 2 séculos antes de encerrar o período interbíblico, aproximadamente, há uma revolta. E os fariseus são frutos dessa revolta, porque os irmãos sabem que aquela região onde os judeus estavam, ela estava sendo helenizada. Os irmãos também sabem que os gregos, quando eles tomavam posse de uma nação, de um território, eles não somente adentravam aquele território, mas eles cuidavam também de mexer com a estrutura cultural do ambiente. Eles passavam a trazer a cultura grega para o local aonde eles estavam dominando. Isso se chama, historicamente, de helenização. Os irmãos são estudiosos, sabem disso. E nesse interim, nasce uma revolta, ali com os macabeus. Eu estou dando só esse contexto para os irmãos entenderem onde eu quero chegar. E depois disso, nós temos o advento dos fariseus, que são aqueles homens considerados sábios, entendidos, estudiosos, que vão novamente trazer para dentro de Israel o contexto da Torá, que estava então abandonado, porque o silêncio profético fez com que o povo, fez com que a nação se desapegasse de Deus. Isso é para nós uma coisa muito importante, porque a partir do momento que essa palavra sair do nosso coração, não se engane, meu irmão, a gente também vai abandonar o fervor. E o fervor foi saindo de Israel, foi saindo, porque não havia mais ensino, Deus não falava mais, Deus não se manifestava mais, nem em profecia, nem por intermédio da lei. Houve um silêncio, um vácuo profético, e nesse interim vem então e surge o período dos fariseus, que são esses doutores da lei, não é? Muito orgulhosos, muito arrogantes, porque eles agora se tornaram os grandes precursores, eles se tornaram os grandes propedeutas, os grandes professores da época eram os fariseus. E este fariseu, que a Bíblia também não nomina, pelo menos eu não consegui ver o nome dele, chama ele de fariseu. Este fariseu agora, ele faz um convite muito inusitado ao Senhor Jesus. Eu digo inusitado porque os fariseus não queriam ouvir a Jesus. Eles queriam testar a Jesus. Eles estavam com muitos ciúmes, porque agora havia um pastor que falava, um pregador que falava, e as palavras tinham vida. As palavras daquele homem mexia com o coração do povo, e o povo estava precisando desse alimento vindo do céu. E os fariseus estavam com muitos ciúmes, porque até então eles eram os protagonistas, como para usar a linguagem da juventude hoje, né? Os protagonistas. Eles eram os protagonistas. E ele então convida Jesus para a sua casa. E estando Jesus na casa dele, a Bíblia vai falar agora dessa mulher. E agora eu quero falar um pouquinho dela. É um culto no lar, irmão, porque aonde Jesus está tem culto. Glória a Deus ou não? Onde Jesus está tem culto. Se você estiver no carro e Jesus estiver, tem culto. Esses dias eu vim de Prudente, irmão. Lembrei de um hino antigo, Jair, do pastor Ademar de Campos. O nome de Jesus é poderoso. E vim cantando, irmão, as lágrimas começaram a saltar. As lágrimas temosas. Aí virou um culto no carro, porque aonde Jesus está, tem culto. E o culto no lar começou, irmão. O culto no lar estava bom. E a irmã pecadora, olha o nome dela. Ela assim que ela era conhecida, viu? Não sou eu que estou dizendo, não. O texto diz isso. Ela era conhecida como a pecadora. Ela não tinha nome. Olha lá a pecadora. Oh, irmão, Jesus é tremendo, irmão. Jesus gosta dessas coisas. Tem mais alguém aqui que tinha um apelido quando estava no mundo? Que ninguém sabia seu nome? Eu não estou falando de apelido bom, não. Eu estou falando de apelido ruim.
Aquele lá era o Zé Capeta. Não tem nenhum Zé Capeta. Não tem ninguém que faz. Eu conheci um Zé Capeta, irmão. Era conhecido por Zé Capeta. Ó, Zé Capeta. Ninguém sabia o nome. Porque a pessoa era conhecida por uma pecha desabonadora. E essa mulher, ninguém sabia o nome dela, porque ela era conhecida como a pecadora. Mancida, é a pecadora. Ela é a pecadora. Só que ela fica sabendo do culto. Meus irmãos, e sabendo ela do culto, o texto diz que ela se dirige para o culto. O culto na casa do pastor fariseu, que chamou Jesus para a casa dele. O pastor fariseu está conduzindo o trabalho. Os crentes estão tudo sentados na mesa. A irmã pecadora está se dirigindo ao culto. Ela não foi convidada, ela ficou sabendo que Jesus estava. Por Jesus estar lá, ela foi, sem convite, sem nada. Porque, irmão, quando a gente tem sede de Jesus, não precisa de convite. Você não precisa ficar arrastando ninguém quando Jesus está. Quando Ele quer, a gente não precisa arrastar. Não precisa ficar arrastando. Vamos, não. Quando Jesus está, irmão, é normal. Hein? Quando a pessoa quer Jesus, é normal. Ela se dirige para o culto do pastor fariseu e ela chega no culto, irmão. A irmã pecadora, obrigado, pastor Jaciel. Colocando o pastor Jaciel na prova, né, irmão? Ela se dirige para o trabalho, chegando lá, está todo mundo sentado, só tinha doutor, irmão, só tinha teólogo, a coisa estava boa. O ambiente estava um ambiente acadêmico. Não é? E nada contra, eu gosto muito de academia, eu gosto muito de estudo, acho tudo isso muito bom. Mas o ambiente estava, o pessoal estava indagando a Jesus. Tenho certeza que a conversa lá, pastor João, deveria ser: você conhece hermenêutica, Jesus? Você estudou? Você estudou hermenêutica? Você estudou? Você estudou exegese? O senhor sabe como é que faz a interpretação do texto? Eu penso que a conversa devia estar num nível alto lá. A coisa devia estar tremenda. E chegou a irmã pecadora. A irmã pecadora chegou no trabalho. Mas a irmã pecadora, irmão, já tinha visto Jesus ressuscitando gente, curando enfermo, perdoando o pecador. Quando ele falava, não era uma voz qualquer. Era uma voz que penetrava o coração do pecador e dava descanso para a alma. Ela certamente ouviu ele falando. Ela não estava lá por causa da academia. Ela não foi lá para discutir teologia com Jesus, não, senhores. Ela foi lá porque ela viu esse mestre querido, que onde ele chegava, os pecadores queriam estar perto dele. Onde ele chegava tinha um terreno fofo, macio para os pecadores se arrependerem. Jesus não tinha uma espada desembainhada para matar os pecadores, não, senhores. Ele trazia para perto de si, dava uma palavra de esperança, e por alguma razão os pecadores queriam estar perto dele, porque ali havia conforto, consolo, ali havia alegria, ali havia paz. Ele era paz sentado naquele lugar. A irmã pecadora foi lá por causa disso. Ela não estava se importando com aquilo que iam dizer dela, porque ela sabia que ela não era benquista no ambiente. Mas ela estava muito apaixonada por um homem chamado Jesus. Você ainda está apaixonado por Jesus, irmão? Jesus ainda faz você chorar? Você ainda chora quando fala com Ele? Ainda tem lágrima nos seus olhos? Seu coração ainda queima? Ou nós viramos academicista de culto, irmão? Que culto para nós é um negócio que a gente precisa vir e frequentar para não ficar chato, para não parecer que a gente não é crente. A irmã pecadora não. Eu vim ver ele. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Quando ele chegou na porta, penso eu, pastor João Marão, penso eu que o diácono já olhou, cutucou o outro do lado, falou: olha, a pecadora chegou. Pecadora chegou. Expulsa ela, não deixa entrar não. Não deixa entrar, que você sabe que ela não é crente. Fala: não, rapaz, mas é um prosélito. Não, você não vê a conduta dessa mulher, você não está sabendo das histórias da vida dessa mulher, rapaz, você não conhece ela. Ela é pecadora.
Todo mundo conhece ela por pecadora, aqui ninguém nem sabe o nome dela. E Jesus estava sentado. E ela sabia disso, irmão. Mas ela não se importou. A Bíblia diz que ela chega com o seu vasinho de alabastro. Está todo mundo sentado na mesa, porque todo mundo se sentia digno para sentar com Jesus. Porque tem gente que se sente digno para ficar na mesma posição que Jesus, irmão. Mas uma coisa boa do pecador que sabe que é pecador, que ele sabe que não é digno. Ele chegou com o alabastrinho, ela chegou com o alabastrinho dela, o vasinho, pediu licença, dá licença, todo mundo olhando de cima para baixo. Porque é assim, não é, irmão? Até a igreja, aqui não acontece não, mas tem muita igreja que o pecador chega e os crentes olham os pecadores de cima para baixo, irmão. Está fazendo o que aqui na igreja? Está fazendo o que aqui na igreja? Quem quer ser? Eu conheço a vida dela, todinha. Eu conheço, sei quem que é, sei de onde que veio, está aqui. Está querendo posar de santa aqui na igreja. Olha lá. Chegou, vasinho de alabastro, com licença, posso, com licença. A Bíblia diz, irmão, que ela coloca o vasinho dela, se ajoelha. Ela não se ajoelha na frente, não, ela se ajoelha por trás de Jesus. E por trás de Jesus ela alcança os pés. A Bíblia diz que ela derrama um unguento, mas o primeiro unguento que ela derrama são as lágrimas. E ela começa a chorar com uma tal intensidade que a Bíblia diz que as lágrimas delas começam a lavar o pé de Jesus. Porque, irmão, onde um pecador verdadeiramente arrependido está, onde o arrependimento é sincero, o culto é de lágrima. O culto é de arrependimento. O culto é de devoção sincera. O culto não é de julgamento. O culto é de renúncia. Ela está ajoelhada, chorando, regando os pés de Jesus com lágrima, regando os pés de Jesus com unguento. A Bíblia não diz que ela é uma mulher rica, não tem esse contexto. Mas unguento era uma coisa cara, irmão. Unguento era uma coisa cara. Ela não está lá para outra coisa. O pastor fariseu, quando vê ela, quando ele olha sentado na mesa, junto com Jesus, porque ele achava que tinha condição de estar no mesmo patamar de Jesus, a Bíblia diz que ele olha para ela e vê ela chorando nos pés de Jesus. Vê ela regando os pés de Jesus com lá. Veja, irmão, que ela não está se importando com ninguém. Veja que ela não foi lá para fazer bonito, ela pouco se importou com o que iam pensar. Porque, irmão, quem está desesperado por Jesus não está preocupado com o que o outro vai pensar. Não está preocupado com o que vão dizer. Não está preocupado com o que diz a ABC. Ele é um adorador. Ele vai adorar a Deus. Eu vim aqui chorar no pé dele. É ele, eu conheço ele. Eu estava em depressão. Talvez eu estou narrando a história de alguém. Pode ser a nossa história e a história dela. Talvez ela estivesse dizendo naquele momento: eu estava em depressão. Eu estava em agonia profunda na minha alma. Eu queria tirar a minha vida. E eu encontrei com esse homem. Ele me libertou. Com a sua palavra e ternura. Ele me libertou. Eu quero cultuá-lo. Eu quero adorar o meu Jesus. Eu não me importo com quem está aqui. Eu não me importo com o que vão dizer de mim. Eu não estou me importando. Eu quero adorá-lo. O que importa é adorar Jesus, irmão. O mais importante é nós adorarmos a Jesus. Isso é o mais importante. Ela presta um culto na igreja mais ruim que tinha. O pastor era ruim, os membros eram ruins, todo mundo era ruim. O pastor foi o primeiro. E o pastor era tão ruim, irmão, que ele não julga só ela não, ele julga Jesus também. A igreja dele era tão ruim, ele era um pastor tão ruim, que até Jesus na igreja dele era julgado. Porque quando ela se ajoelha
para oferecer a adoração sincera dela, diz o texto que o pastor fariseu olha de lá e fala assim: esse homem não é profeta, não. Este homem não é profeta. Porque se ele fosse profeta, ele bem saberia quem é que está ajoelhado aí. Que essa mulher é uma pecadora. Ela não merece estar aí. Esse homem não é profeta, não. A igreja era ruim, irmão. A igreja não era boa, não. O pastor era ruim. O lugar era insalubre. E eu fico vendo, tem crente que não vem para a igreja, né, irmão? Ele arruma 1001 desculpa. Não, porque pastor, porque isso, porque não sei o quê, porque a igreja não está boa. Porque a irmãzinha estava há pouco se lixando aonde era a igreja. Sabe por quê, irmão? Porque quando Jesus é o centro da sua vida, você está pouco se lixando qual que é o ambiente que você vai adorar. Você vai adorar a Deus. Você vai servir a Deus com alegria. Você serve a Deus se o templo é grande. Serve a Deus se o templo é pequeno. Serve a Deus se o pastor é estudado. Serve a Deus se o pastor é inculto. Serve a Deus se os irmãos são amorosos. Serve a Deus se os irmãos são meio rançosos. Você vai servir a Deus, porque quem quer servir a Deus serve, irmão. Ela foi para a igreja, não era boa, o culto não estava bom, os crentes não eram crentes, o pastor não era crente, mas Jesus estava lá, é isso que importava para ela. Glória a Deus, irmão. Olha, irmão, sirva a Deus. Pare de se preocupar com o seu entorno. Sirva a Deus de coração. Sirva a Deus de toda a sua alma. Sirva a Deus de toda a tua força. Não se importe com o que está ao seu entorno. Eu não estou indo mais na igreja. Por quê? Porque o irmão passou por mim e ele não me cumprimentou. Porque eu estou esperando. Irmão, pare com isso. Sirva a Deus. Você está servindo a Jesus. Eu e você estamos servindo a Jesus. Ele merece, irmão. Ele merece honra. Ele merece glória. Ela vai para o culto, não importa que o culto estava ruim. Ela não foi para o culto porque tinha promessa de milagre. Não, senhores. O texto sagrado diz que ela foi para o culto porque ela sabia que Jesus estava lá. Não era culto de revelação. Não era culto de milagre. Ela não foi lá para receber bênção. Ela não foi lá para receber chave de nada. Ela não foi lá para receber nada disso. E Deus faz isso, não tem nada de errado nenhum. Ela foi lá porque Jesus estava lá. Eu e você, irmão, tem que servir a Deus porque Jesus está lá. É porque Jesus está presente. Ele tem que ser a causa do nosso culto. Nenhuma outra causa deve ser a razão pela qual nós estamos na igreja. Ela era uma mulher que nem nome tinha. É uma mulher infamada. Irmão, coisa triste. Você já parou para pensar? Se coloca no lugar dessa mulher. Você chegar num lugar que todo mundo olha para você. Já parou para pensar nisso? Pense por um momento. Irmão, você se sentir repudiado por alguém é a coisa mais triste que existe, pastor João. Se chegar num ambiente, a pessoa te olhar de cima para baixo como você não valesse nada, é a coisa mais triste que tem. Mas ela foi, por quê? Por causa do amor de Jesus. Ela falou, mesmo que todo mundo me despreze, eu tenho certeza, irmão, que no coração dela ela dizia assim, eu estou indo lá. Mesmo que todo mundo naquele lugar me despreze, eu vou lá, porque eu sei que onde ele está, o desprezo não prevalece, ele vai cuidar de mim. Jesus vai cuidar de mim. Tinha um hino que nós cantávamos, né? Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa, não ando sozinho, não estou sozinho. Aleluia. Ele cuida, irmão. Jesus cuida. Jesus cuida dessa mulher. Jesus cuida de você. Eu vou dizer uma coisa, pode ser que alguém chegou aqui nessa noite, eu não conheço a vida de ninguém, e talvez você disse, olha, está tudo dando errado para mim. Tudo está dando errado. A coisa está indo de ladeira abaixo.
Quero dizer a você nessa noite, Jesus está presente. E Jesus estando presente, Ele cuida de você. Eu quero dizer a você que está com desespero de alma, com angústia profunda no seu coração e uma preocupação que não passa. Talvez todo o seu entorno está dizendo para você que não dá, que não tem condição, que você não é digno. É verdade, nós não somos. Mas Jesus te recebe nessa noite para te dizer, meu filho e minha filha, eu cuido de você. Eu estou cuidando de você. Eu cuido de você. Se ninguém te quiser, eu quero. Eu quero você. Porque o que todo mundo está vendo não é o que eu estou vendo. Meu irmão, eu prefiro lidar com um pecador, o mais terrível que existe, que tem consciência do seu pecado, do que com uma pessoa, irmão, que não tem consciência da própria pequenez e pecaminosidade. O fariseu achava que ele tinha alguma coisa para oferecer. Sabe qual que é o diferencial? É que essa mulher chegou e ela sabia que ela não tinha nada, mas tudo que ela tinha, ela ofereceu. Ela não ofereceu alguma coisa, ela ofereceu tudo! Porque ela foi lá disposta a ser humilhada. E ela entregou tudo, não só as suas economias, não, senhores. Ela entrega a sua própria intimidade. Sabe por quê, irmão? Todas as irmãs que estão aqui vão entender isso. As irmãs aqui, todas elas cuidam do cabelo com capricho. Se tem uma coisa que mulher cuida é cabelo, irmão. Toda mulher, parece que já é inato, desde criança, tem preocupação com o cabelo. Toda mulher. E pinta, e faz, e puxa para o lado, e estica, e sobe, e vai, e vai. E o cabelo é um negócio. E uma mulher que não estiver bem com o seu cabelo, ela fica mal-humorada. Estou falando mentira, irmãs? Não está bom meu cabelo. A ponta está dupla. Não está bom. Não está bom. Preciso fazer isso, fazer aquilo. Tem que gastar o salário do mês para mexer com o cabelo. Irmão, é importante para a mulher. É uma questão de honra. É uma questão da sua beleza, porque Deus criou a mulher para ser bonita. Toda mulher é bonita por si só. O pastor só veio hoje aqui para elogiar as irmãs. É Jesus que está te elogiando nessa noite, irmão. Foi Ele que te criou assim. Viu, irmão? Então os irmãos não fiquem bravos não se a mulher gosta de se arrumar, porque foi Deus que fez ela assim. Né? Só que nesse dia, meu irmão, o amor dessa mulher por Jesus era tão grande, que ela se esqueceu de cabelo com tudo. Ela chorava, irmão, pegou foi o cabelo. Eu não vou pegar pano, não. Eu vou pegar o cabelo. Porque para Ele até meu cabelo eu ofereço. Eu vou enxugar os pés dele, porque eu vi ele enxugando os pés também. Ele é diferente. Ele recebe a gente. Ele me recebeu. Ele me recebeu, eu me senti recebido por esse homem. Ele foi o único homem que me recebeu. Sabe de uma coisa, irmão? Jesus te recebe. Quero dizer nesta noite para os irmãos e para as irmãs aqui presentes, Jesus te recebe. Viu, irmã? Jesus recebe você. Talvez o inimigo e as lutas da vida tenham feito você pensar que nada está funcionando. Eu quero dizer a você, Jesus te recebe. Jesus está acalentando almas de pessoas nessa noite aqui. Talvez, até no ambiente de culto, você não se sente recebida. Talvez, até o seu pastor, ele não te recebe. Eu quero dizer nessa noite, Jesus te recebe. Eu não sei se está filmando aí, mas você que está ouvindo através dessa câmera, quero dizer a você que Jesus te recebe. Talvez ninguém está te recebendo. Talvez você é conhecido como o problema, como a pessoa problema. Eu quero dizer a você que Jesus te recebe. Oh, irmão, Jesus recebeu essa mulher. A única coisa que ela sabia desse culto é que Jesus estava lá. Ela não foi procurando nada, ela não foi pedir nada, ela não pediu nada.
Ela não fez uma oração, ela não fez um pedido a Jesus, ela não queria pedir, ela só queria adorar. Eu só quero estar aqui. Os diáconos talvez chegaram e falaram, por favor, se levante, senhora. A senhora está... Falou, por favor, vocês podem continuar aí sentado falando de teologia com ele? Não tem problema, eu não vim atrapalhar o serviço de vocês. Só me deixa ajoelhado aqui no pé dele. Esse é o único lugar que eu quero estar hoje. Ninguém me recebe em lugar nenhum. Ninguém me recebeu em lugar nenhum, moço. Eu só quero ficar aqui nesse lugar, porque esse lugar é o lugar que eu sou recebido. Esse é o melhor lugar que eu poderia estar hoje. Só me deixa aqui. Só me deixa aqui, não mexa comigo. Eu só quero ficar ajoelhado aqui e deixa eu continuar aqui regando os pés dele, porque esse é o melhor lugar que eu poderia estar hoje. Meu irmão, aos pés de Jesus, é o melhor lugar que você pode estar. O melhor lugar que você pode estar é aos pés de Jesus. Continue, não importa o que estão dizendo, não importa o que estão falando, continue nos pés, continue aí. Tudo está difícil para você, eu quero te dizer, fique nos pés de Jesus, nos pés dele tem descanso para você. Ela está ali, o fariseu pensa no seu coração, o que todo mundo possivelmente estava pensando no ambiente. E quando Jesus vê ela ali, daquela forma, ajoelhada, não procurando posição, ela não pediu nada, ela não estava querendo lugar na mesa, ela não pediu lugar, ela só queria estar nos pés de Jesus. Não se preocupe com lugar não, irmão. O melhor lugar para você estar no pé de Jesus. Não se preocupe com posição, com lugar na mesa, não se preocupe, fique aos pés de Jesus. Quando ela está ali, irmão, com os fariseus e aqueles que o acompanhavam, talvez, olhando Jesus e olhando para ela, Jesus toma a palavra. Que coisa linda. Jesus toma a palavra e ele faz uma espécie de parábola aqui, conversando com o fariseu. Ele fala, olha, o fulano devia X e o fulano devia o dobro. Ambos foram perdoados. Quem você acha que vai ser mais grato? Aquele que foi muito perdoado. Aí Jesus dá uma lambada, irmão, nos religiosos. Fala, cheguei aqui, vocês não me receberam. Você não me deu ósculo. Você não me deu nada. Eu estou aqui até agora, você está aqui julgando, você está aqui falando de teologia comigo. Até agora eu não vi nenhum sinal de adoração. Essa, desde que chegou aqui, está regando os meus pés, ungindo os meus pés. Eu quero dizer a você, porque ela muito amou, os seus muitos pecados estão perdoados. Sabe qual que era o problema dessa mulher? Ela era uma pecadora. Sabe o que Jesus resolveu para ela? O seu pecado. Sabe o que Jesus vai resolver para você? O seu problema. Eu não sei qual é. Pastor, eu estou com uma doença que não sara. Eu estou com um problema emocional que não sara. Eu saio de uma depressão e entro em outra. Estou tomando um remédio forte, tenho que tomar. Ninguém sabe que eu estou tomando porque eu tenho vergonha, porque eu sou conhecida como crente. E se eu falar que eu estou tomando remédio, o pessoal vai achar que eu não sou tão crente assim. Deus está te dizendo nessa noite, porque você muito amou, e porque você está adorando a Deus, Ele vai intervir nessa situação. E Ele vai tocar exatamente neste problema. E Ele vai te dar a vitória. Se Ele for a única razão pela qual você está no culto. Ela está no culto por causa dEle. Ela não está no culto porque é o que Ele tinha para dar. Ela não está no culto por uma posição na mesa. Ela está no culto porque ela queria adorar. Se você está adorando a Deus, receba esta palavra nesta noite. Receba esta palavra. Se você está adorando Ele, Ele vai tocar na sua causa. E Ele vai te dar a vitória nessa causa. Ele vai te dar a vitória. Talvez você é conhecido como a irmã do problema X. Deus vai tocar no problema X. Talvez você é conhecido como o irmão do problema Y. Ixi, aquele irmão do problema Y. Deus vai tocar no seu problema nessa noite. Você crê assim, meu irmão? Dê glória a Deus. Aleluia. Jesus entra na causa. Sabe de uma coisa que eu vejo também?
Quando você está no pé de Jesus, irmão, quando você está adorando a Ele, mesmo que a coisa está muito feia, muito difícil, quando você está ali, regando os pés dele com lágrima, enxugando com o cabelo, no meu caso seria problemático, mas quando você está ali, Ele está... A senhora está rindo do quê, Maluísa? A senhora não ria, não. Quando você está lá para resolver o problema, quando você está lá para adorar a Deus em sinceridade, você não precisa se defender de ninguém. Ela não abriu a boca dela, irmão. O fariseu estava julgando ela, todo mundo julgando ela. Quem fez a defesa? Quem que defendeu ela? Jesus tomou a palavra. Olha, irmão, Jesus vai tomar a palavra por você. Jesus vai entrar nessa causa sua. Tá certo? Tá tudo dando errado para você. Tem uma causa que parece que não tem jeito, que não tem como resolver. E já falaram que não dá, que para você não tem jeito. Eu estou dizendo a você nessa noite, mediante o poder da palavra, Jesus vai entrar na sua causa. Ele vai defender a sua causa. Ele vai vencer aquilo que é desafio que você não está vencendo. Ele vencerá por você, porque Ele é o seu advogado. Você não precisa se preocupar com a sua defesa, porque Ele fará a sua defesa para a glória do nome dEle. Não se preocupe, irmão. Não se preocupe. A luta, a guerra está grande, pastor. Está difícil. Eu estou lutando, eu estou batalhando, mas parece que está tudo conspirando contra mim. O inimigo da minha alma está em cima de mim, é acusação, é tudo conspirando contra a minha vida, no trabalho está um problema danado, estão arrumando para a minha cabeça lá no serviço, a pessoa está me perseguindo, pastor. Eu sou uma pessoa correta, trabalho corretamente, não pego nada de ninguém, eu estou sendo perseguido. Se você está sendo perseguido, se há alguma causa contra você, eu quero te dizer nesta noite, mediante o poder da palavra, Deus vai entrar na sua causa. Se você crê, receba esta palavra e guarde no seu coração. Deus entrará na sua causa. Se o inimigo tem dito, não tem jeito, para sua casa não tem jeito, para sua família não dá. Eu não tem jeito porque eu vou fazer, eu vou acontecer. Deus entra como advogado para dizer nesta noite, tem jeito. Eu vou fazer, eu vou mudar a situação, eu vou tocar esta causa, eu vou tocar este ambiente, eu vou tocar, o milagre eu vou fazer, e ninguém poderá impedir, porque agindo Ele, ninguém impedirá. Não desanime, Jesus entra na tua causa nesta noite. Jesus entra na causa da sua família nesta noite. Jesus entra na causa do seu emprego nesta noite. E quando Ele entra, meu irmão, ai, sai de baixo, porque Ele entra para resolver. Ele entra para resolver. Eu me recordo agora, viu, Isa? Me recordo agora, eu trabalhava, irmão, um testemunho de edificação para a sua vida. Eu trabalhava numa fábrica de costura. Eu era prespontador. A máquina de prespontar. E não sei o que aconteceu ali, irmão, que Deus me deu uma graça com aquele negócio, que eu virei os 70, Jairo, com aquele negócio. E eu aprendi a prespontar tão bem, irmão, que todo costureiro, ele entra, né? Você coloca ali na guia, você entra, para, ajeita a costura, puxa, dobra embaixo para não passar, para não ficar a costura torta embaixo e continua. Eu peguei uma técnica com o negócio, irmão, que eu passava direto. Vrum, 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 vrum. E era assim. E aí, o japonês não pode falar assim, né? Mas ele era japonês mesmo. Ele era japonês mesmo, não é nada desabonador, não. E ele não disse nada. Eu percebi que ele começou a olhar. Ele ficou encantado com aquele negócio. E eu também fiquei encantado, porque eu falei, meu Deus, que graça que é essa? Isso aqui não é normal, não. Isso aqui é graça. Mas antes eu ia
pegava no serviço 7 horas. Quando era 5h30, eu ia para a igreja, orava até 6h30 e depois ia para o serviço. Importante você orar, porque Deus te dá vitória. Meu irmão, eu peguei uma graça aqui, né? Vrum, 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 vrum. E ele começou a olhar, irmão, o olho dele era pequenininho, começou a esbugalhar, olhando eu trabalhar. Né? E carinhosamente, uma pessoa fantástica, irmão. Pessoa fantástica, fantástica. Eu não vou falar o nome dele aqui por questão de ética. E aí, o encarregado começou a olhar diferente para mim. Porque aí ele começou a se aproximar e tal. E quando foi no dia de Natal, eu coloquei a cadeirinha, porque teve um churrasco de Natal. Eu coloquei a cadeirinha, sentei ali, e ele colocou a cadeira do meu lado. Irmão, ali começou a tribulação na minha vida. Maldito, eu ia costurar, a costura pulava. Eu falei, mas não pode? A costura estava boa até agora. E eu ia costurar, a costura pulava. E o Espírito Santo falou, a agulha está torta. E foi o Espírito Santo mesmo, porque eu não tinha nem... Quando eu olhei, a agulha tinha virado. A agulha ela tem que ficar centrada, se ficar virado, pula o ponto. Aí eu fui lá, peguei a chave e coloquei no ponto. Eu fui no banheiro, quando voltei, fui costurar, pulando de novo. E a agulha virada de novo. Eu desconfiei da mão. Falei, opa, tem coisa errada. Aí, irmão, a perseguição braba, perseguição. E aí eu terminava o serviço rápido. Você terminou rápido, vai lá, pega o lixo lá fora. Aí começou a colocar para pegar lixo. Aquela desgraça. Você sabe, quem já foi perseguido sabe o que é isso. Aí, irmão, e eu fiz um concurso na prefeitura, né, de Pirapozinho, e não chamava nunca aquilo lá. Eu não chamava. E eu na perseguição, na luta, naquele serviço, meu Deus, mas que prova. Eu estou falando aqui de que Jesus defende a sua causa. E eu comecei. E aí, irmão, não teve jeito. A perseguição apertou. Aí conseguiram, eu tive que faltar um dia, conseguiram me mandar embora. Eu fui demitido. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu fui demitido hoje, Jairo. Quando é a semana que vem, o município me chama. Eu recebi toda a verba rescisória, o FGTS, a multa, tudo bonitinho, e fui para o concurso público. Sabe por quê, irmão? Porque Deus defende a sua causa. Até quando o inimigo monta uma forca para você, a forca vira bênção, irmão. A forca vira trampolim. Eu quero dizer para você nessa noite que a forca que estão planejando para você vai virar um trampolim tão grande, que você vai dar um salto tão grande, que você vai ter que pedir para Jesus para parar, porque o salto será grande em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele te dá a vitória. Ele dá a vitória para você. Não fique desanimado, viu, irmão? Talvez a sua luta está grande. Ele chega com a palavra final de vitória para você. Versículo 50, ele diz para a mulher, para encerrar. Ele disse à mulher, 7,50 de Lucas, a tua fé te salvou, vai em paz. Ela não foi lá para pedir salvação. Ela não foi lá para pedir nada, ela foi lá adorar. Ela só chorou, ela só entregou tudo que ela tinha. Ela só devotou o seu coração em lágrimas e rendição. Ela recebeu a salvação da sua alma e o perdão dos seus pecados. A partir de agora, quem quiser chamar ela de pecadora, poderia chamar. Falou, irmã pecadora, sou eu mesmo, mas você tem que falar meu sobrenome também. Meu sobrenome é pecadora perdoada por Jesus. Fala agora. Fala, Satanás. Você vai ter que falar meu sobrenome, porque se meu nome é pecador, meu sobrenome é perdoada por Jesus. E não foi anjo que me perdoou, não. Não foi o pastor que me perdoou, não. Quem me perdoou foi Ele. Foi Ele que me perdoou. Porque quando Deus dá uma vitória para você, meu irmão, para um adorador, Ele não manda anjo, não. Ele trabalha pessoalmente pela sua vida. Receba essa palavra. Anime-se no Senhor. Pode ser que a coisa está feia. Deus está no controle da situação. Tem mais algum irmão pecador aqui, além de mim? Então você é um pecador. Né, Frá? Somos pecadores perdoados por Jesus. Amém? Não desanime, viu, irmão? A guerra está grande, está grande. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu
a condenarás. Vamos nos colocar de pé. Vamos fazer uma oração nesta hora. Eu quero orar pela sua vida. Quero que nós oremos uns pelos outros nesta noite. Se Deus tem falado